Oi, oi, oi! Hoje nós vamos falar de rejuvenescimento facial. Nós estamos no outono e inverno, é a melhor época pra gente, sabe, ajudar, né? Ajudar a nossa pele e resolver aquilo que nos incomoda, né? Então, por quê? Porque é uma época mais tranquila, uma época que a gente não vai ao sol, não se expõe, né, muito à piscina, ao mar, à praia, à areia. Então, é a melhor época pra gente estar tratando da pele. Mas assim, ó, primeiramente, pra gente entender o porquê que a gente envelhece, né? Por que as coisas vão acontecendo? Ah, porque a gente vai, né, vai ganhando idade? Sim, mas o que acontece na nossa pele para que a gente vai derretendo, gente? Quando eu falo em derreter, a gente derrete mesmo. Eu trouxe algumas imagens para você se atenar, entender um pouco o funcionamento da nossa pele. Mas assim, ó, um dos motivos, né, vários motivos pelo qual a gente envelhece é porque a epiderme, essa pele de fora aqui, ó, a epiderme, ela não é vascularizada, ela é alimentada pela derme. E o que acontece, com a derme? Com o passar dos anos, a derme, ela vai diminuindo os vasos sanguíneos, entendeu? Então, essa diminuição dos vasos sanguíneos entre a derme e a epiderme vai reduzindo a capacidade de eliminar toxinas. Então, olha só, diminui isso, daí com a diminuição eu chamo de caminho, tá? A comunicação, a conexão entre a derme e a epiderme são os vasos. E esses vasos, eles vão ficando mais estreitos, vão diminuindo mais. Então, a comunicação entre essas duas peles, né? As camadas de pele, vai diminuindo. Vai aumentando a fragilidade, a nutrição, a oxigenação, né? E por isso que a pele vai respondendo com o envelhecimento, sabe? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa estimular, tá? Estimular tudo, estimular a derme, né? Por quê? Porque assim, ó, com o passar do tempo, a gente ainda sofre com alterações hormonais, e tudo isso diminui a quantidade e a qualidade do gel coloidal, tá? Diminui também a capacidade, olha só, isso é muito importante que a gente memorize isso. Com o passar dos anos, nós vamos perdendo a capacidade de reter água na pele, tá? Então, se antes, né, até os 30 anos era importante tomar água, após os 30 anos, a gente deve aumentar essa atenção, tomar bastante água. Por quê? Porque a gente vai tendo essa diminuição da capacidade de ficar com a água ali, tá? E com isso, atrapalha também a firmeza da nossa pele, a elasticidade. Então, a gente precisa muito cuidar, tá? Então, o número de camadas, o número de células que descamam, que vão sofrendo essa renovação, também vai diminuindo. Por isso que eu digo que esse momento do inverno, né, outono e inverno, é bom a gente dar uma mexida, a gente estimular, a gente fazer uma renovação celular. Através de peeling, através sabe, do laser, que eu adoro, sou apaixonada por laser fracionado. Por quê? Porque ele impacta as nossas células, ele provoca uma renovação muito grande, e com essa renovação, com essa impactação, a gente tem uma renovação muito grande de novas células acontecendo. Então é muito bacana a gente ter isso, sabe? E assim, ó, nós temos, né, duas idades. Nós temos a nossa idade cronológica, que é a idade do tempo, é o que a gente não consegue interferir, é o que tá lá nos registros, né? A data que a gente nasce. Mas nós podemos interferir na nossa idade biológica, tá?
Então, que é o envelhecimento das células, né? Eu posso ter 60 anos, mas eu posso ter uma idade de 55, eu posso ter uma idade de 52, ou ao contrário, eu posso ter 60 e ter uma idade biológica de 70. Tudo vai depender do que eu faço, entendeu? Do que eu como, da quantidade de sono, né? Se eu durmo bem, se eu durmo em quantidade, se eu pratico esporte, se eu tomo bastante água, né? Como é que é essa minha alimentação? Porque tudo interfere. Se eu pego muito sol, o sol, ele tem um poder muito grande de envelhecimento. Então, a gente precisa dele, mas assim, ó, a gente não precisa pegar sol no rosto, tá? A gente precisa do sol porque a gente precisa da vitamina D, mas a gente não precisa pegar sol no rosto. Então, a minha recomendação para vocês é que assim, ó, vocês gostam de sol? Eu também gosto de caminhar. Hoje tá um dia maravilhoso, mas a gente pode usar protetor solar, podemos proteger, né, com chapéu, um bonezinho, óculos. A gente não precisa pegar sol no rosto. Então, assim, ó, eu vou mostrar para vocês uma foto para mostrar como a gente derrete, tá? Então, assim, vocês podem olhar, ir lá, pegar uma foto de 10 anos atrás, de 15 anos atrás e olhar o que mudou. Uma das coisas que muito muda é esse aqui, ó, a gente vai derretendo essa parte aqui, ó. E muitas vezes, aquela gordurinha que fica aqui, que a gente pensa que é só gordura, é a flacidez que vai se alojar nessa área, tá? Uma outra coisa que acontece é o nosso nariz. O nosso nariz, né, a gente tem a sensação de que ele cresceu. Na realidade, gente, ele é uma cartilagem. Ele cresce, mas não tanto. Ele fica frouxo. E quando ele fica frouxo, ele parece que fica maior. Porque fica frouxa, é que nem, sei lá, uma roupa íntima da gente. Nossa roupa íntima, quando ela fica frouxa, ela não cresceu, mas ela fica maior, tá? Assim acontece com o nosso nariz. E daí, o que ocorre? A gravidade atua nessa ponta e derruba essa pontinha aqui. Quando derruba essa ponta, essa área sofre também. Por quê? Porque ela despenca. Nós vamos adentrando, o lábio vai adentrando, por isso que assim, ó, hoje já não se vê tanto, né? Porque a gente tem muitos recursos, então uma mulher de 60 anos, quando passa batom, já não suja mais os dentes. Mas no passado, quando as mulheres usavam batom e normalizavam, né? Porque a gente faz sempre aquela boquinha para passar o batom. E depois sujava os dentes. Por que isso acontecia? Porque justamente por isso, a flacidez do nariz provoca a flacidez dessa região, né, do mento, do buço. E aí adentra os lábios, né, e isso também faz com que a gente fique com essa linha aqui, que é o chamado bigode chinês, mais acentuada. Tá? Uma outra coisa que acontece com a nossa face também é que a gente vai despencando. Então, assim, ó, a flacidez que está alojada aqui, ela começa desde aqui, ó, e ela vai despencando, tá? Então, derretendo essa área aqui, ó, tá? O que fazer? Vou mostrar uma figurinha para vocês verem e entenderem o que eu tô falando. Deixa eu procurar aqui, ó. Ó, como é que eu desativo aqui me ajuda, Jaque, para desativar os comentários, só pra gente ficar vendo. Isso. Ó, desativei os comentários para vocês darem uma olhadinha, tá vendo? Uma pessoa jovem, né? Se você olhar, né, como aqui, ó, já sofreu uma alteração. Por que isso acontece? Porque assim, ó, a partir dos 25 anos, a gente tem já uma perda de colágeno, né, em torno de 1% ao ano. Isso, gente, se a gente, assim, ó, tiver
uma alimentação legal, se a gente dormir no mínimo 7 horas, se a gente tomar bastante água, se a gente tiver uma alimentação, né, equilibrada, frutas, verduras, proteínas, entendeu? Ter uma alimentação saudável, equilibrada, mesmo assim, né, a gente vai perder 1% de colágeno ao ano, tá? Se a gente não tiver esses cuidados, se a gente abusar do fumo, né, que provoca armazenamento de toxinas no nosso organismo, se a gente tomar muito álcool, se a gente, né, e pegar muito sol, a gente vai ter um envelhecimento ainda maior. Mas se a gente fizer tudo certinho, mesmo assim a gente envelhece. Então, ó, se você observar nessa imagem que eu coloquei para vocês, tá? A gente percebe esse envelhecimento aqui, ó, tá? Então, observa que o nariz mudou o formato, a gravidade atuou, caiu a ponta. Com isso, eu tenho uma alteração dessa região aqui e também dos lábios, tá? Então, tudo começa a ficar diferente. Vou mostrar uma outra figurinha para vocês entenderem. Ó, uma outra figura, tá? Já é de uma pessoa que tem mais idade e tal. Olha a alteração do nariz, tá? Então, assim, ó, essa alteração do nariz que ocorre, pode ocorrer tanto aqui, ó, né, de ir às vezes mais para um lado, mais para o outro, a pontinha cair. Por que que isso ocorre? Porque não é só a gravidade que age, mas assim, ó, todos os cacuetes que a gente tem, sabe? Se a gente dorme com, sei lá, com o rosto, sabe, dentro do travesseiro, sabe? Aquela coisa assim de amassar com o travesseiro, de dormir assim, ó, eu posso dormir assim e tá, imagine, 7 a 8 horas, né? Todas as noites eu amassando essa região. O que que vai acontecer? Eu vou ter a alteração também do nariz. Então, veja que a gente consegue, com tratamentos estéticos, fazer essa retração, entendeu? E posicionar o nariz no lugar. Tanto se ele estiver do lado, né? Como se a pontinha caiu por envelhecimento, por efeito da gravidade, pelos nossos, né, cacuetes, né? E principalmente a maneira que a gente dorme altera, né? A gente sempre vai ter um lado, porque nós não somos simétricos, nós somos assimétricos, nós já temos uma diferença de um lado para o outro. Só que a maneira como a gente dorme, isso faz com que aumente ainda mais, tá? Essa assimetria que nós temos. Então, com o tratamento estético, eu consigo amenizar essa área. Vou mostrar uma outra figurinha para vocês aqui. Deixa eu ver. Ó, aqui, ó, aquilo que eu tô falando para vocês. Todos os nossos cacuetes, né, eles fazem com que a gente altere, né, toda a estrutura, entendeu, da nossa boca, do nosso nariz, do nosso rosto, né. Então, assim, ó, se a pessoa tem, né, vício de fumar, até os gaúchos, né, acabam sempre estão ali tomando o chimarrão. Então, é um exercício, tá? De estar fazendo biquinho toda hora, todo instante. O que que acontece? Eu ganho rugas, eu ganho flacidez nessa área. Então, a ideia, gente, é primeiro tratar, tá? A gente primeiro tem que tratar a pele, antes de mais nada. Por quê? O que que eu quero dizer com tratar? Eu devo preencher com ácido hialurônico? Eu não sou contra o preenchimento, mas nem tudo é para todo mundo, tá? A ideia é, primeiro você trata a pele, faz com que ela retraia, consiga retornar o formato dela antes, para depois fazer o preenchimento. O que está acontecendo muito
E isso assim, ó, todo mundo, tá? Homem, mulher e de todas as idades. Começa a não gostar das fotos, já vão querendo fazer preenchimento e botox. Gente, quero deixar bem claro, né, que é a toxina botulínica. Quero deixar bem claro, não sou contra a toxina botulínica. Aqui na clínica a gente trabalha com a toxina botulínica, a gente trabalha com preenchimento e tudo é válido e tudo precisa, tá? A estética, ela não substitui nada disso, tá? Assim como, né, a gente precisa de tudo isso, mas assim, ó, cada caso é um caso, por isso, tão importante a avaliação. Por quê? Para ver realmente o que a pessoa precisa. Então, se a pessoa tem um excesso de pele nessa área, ela não deve já achar que tem que preencher. Não, ela tem que retrair, entendeu? Diminuir essa flacidez e depois ver se vai precisar ou não, né? Um exemplo disso é, no caso assim, ó, os lábios, né? Os lábios, se eles estão flácidos, eles estão maiores. Se eles estão maiores e eu preencher, simplesmente, né, já ir como primeiro tratamento, fazer um preenchimento nos lábios, eu vou alterar o formato desses lábios. E assim eu faço com qualquer região da face. Eu acabo alterando e tirando a naturalidade daquela pele. Então, o primeiro passo é eu retrair essa pele, eu diminuir a flacidez, para depois eu pensar no preenchimento. Eu digo que a toxina botulínica, ela é a cereja do bolo, né? Quando a gente está enfeitando o bolo, a última coisa que a gente coloca é a cereja, não é verdade? Assim é a nossa pele. Então, eu estimulo, eu hidrato, se tiver manchas, eu vou tratar a mancha, eu vou tratar a acne, eu vou tratar o ressecamento, o envelhecimento e depois eu aplico a toxina botulínica. Se houver necessidade, o paciente quiser, a gente faz um preenchimento, seja labial ou qualquer região. O que está acontecendo muito é as pessoas, quando começa com aquele bigode chinês, tá? Já vão para preenchimento, quero preencher, nem sabe se a indicação é preenchimento. O que acontece? A pessoa vai ficando com o rosto cada vez maior. Porque assim, ó, é só pensar comigo. Se existe algo que está flácido e eu preencho, eu vou mudar a forma, eu vou ficar maior, eu vou ficar, sabe, com aqueles lábios parecem biquinho de pato. Então a ideia é eu tratar a pele, eu estimular colágeno e depois eu vejo se ainda existe a necessidade de um preenchimento, tá? Os preenchimentos são bem-vindos, mas na hora certa e no momento certo, né? Então, eu vou pegar um lábio aqui para vocês entenderem o que eu tô... Ó, esse aqui, ó. Tive a impressão que ficou um pouquinho escuro, mas eu acho que dá pra você... Tá escuro aí, Jaque? Não? Ó, então veja, é uma pessoa, né, de uma idade, né, já acentuada, e aqui, ó, vocês observam a parte de cima, os lábios acima ali no antes, né, existe uma flacidez de lábios. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso recuperar um pouco esses lábios, né? Eu preciso recuperar essa pele em volta desses lábios, para depois pensar num preenchimento, se assim for o desejo do paciente. Se eu pegar essa parte de cima, esses lábios de cima, e fazer um preenchimento sem tratar, eu vou construir um outro lábio. Não sei se vocês conseguem observar, mas assim, ó, a gente chama esse Vzinho invertido aqui, ó, tá? E aqui o filtro, né? Então, a parte de cima ali é arco do cupido, esse V aqui, invertido. O nome é arco do cupido. Então, veja, a parte de cima ali, ela quase não tem isso desenhado, tá? Embaixo, sem preenchimento, tá? Só com tratamento, a gente já devolveu esse arco do cupido para ela. Já houve uma retração dos lábios, tá? Então, se a partir da segunda foto, que ela já fez um tratamento de retração, né?
ela desejar fazer um preenchimento, vai ficar natural a boca dela. Agora, se eu já partir, né, da foto de cima para fazer um preenchimento, o que acontece? Eu crio um outro lábio nessa pessoa. Por isso que ocorre o seguinte, muitas vezes a gente olha para uma pessoa e ela não tem ruga. Ela não tem ruga, a pele dela tá sem ruga, mas a gente olha para ela e diz, nossa, ela tá estranha, ela tá esquisita. A gente não diz em nenhum momento que a pessoa está feia. A gente estranha, a gente estranha, acha estranho. Por que isso acontece? Porque aquela pessoa mudou, ela tá diferente, né? Mudou a naturalidade. Então, o menos é mais. A gente tem que cuidar muito com isso, né? É só a gente olhar para os famosos aí, né? O quanto a gente estranha, né? De repente eles aparecem, né? Estão com o rosto totalmente modificado e é preenchimento, sabe? É uma bola, gente. Vai mudando mesmo, muda todo o formato, sabe? A pessoa fica sem mímica. O que é legal é a gente envelhecer, né? E com naturalidade. Então, assim, ó, o que eu prego, né? De qual maneira que eu trabalho, assim, como eu trabalho? Eu trabalho sempre estimulando primeiro o natural da pessoa, o colágeno, a elastina, né? O tratamento. Por quê? Porque se a gente tem 60, não adianta a gente correr atrás dos 40 anos. A gente nunca mais vai ter 40 anos. A gente tem uma história, né? A gente não pode zerar, né? Quando a gente procura zerar as nossas rugas, zerar, sabe, a gente fica sem mímica, sabe? A gente fica plastificado. E isso não é legal. O legal é o menos é mais, sabe? É a gente não perder a nossa identidade, né? Mas manter uma pele bonita, uma pele saudável, né? As expressões naturais, isso que é bacana, né? Se a gente corre atrás, ó, né? Eu tô caminhando para os 60 anos, eu nunca mais vou ter 30, eu nunca mais vou ter 40, né? E eu não busco isso, porque se a gente buscar, a gente se perde, a gente se transforma e a gente perde a nossa identidade. Ó, veja, o que eu tô falando pra vocês, tá? Eu peguei uma outra foto, né, de uma pessoa que fez um tratamento com a gente, né, alguns procedimentos. E, gente, aqui não tem preenchimento nenhum, não tem nenhuma toxina botulínica, tá? Tem tratamento de pele. Por isso que a avaliação é super importante. Porque o que se costuma, o que acontece muito, sabe, na minha sala, é a pessoa vir dizer assim, eu vim porque a minha amiga fez e eu quero fazer exatamente os procedimentos dela. Não tem, não existe, sabe? Se a amiga fez uma coisa, de repente você é outra, sabe? Às vezes muda a sequência. Um laser, tá? O laser fracionado que eu faço com a luz intensa pulsada, ou agora que a gente tá trabalhando muito com ultrassom microfocado, né? A potência de um é diferente, tá? Um exemplo nessa paciente que a figurinha tá ali, ó, tá? O antes e o depois de um tratamento. A frequência, a potência que eu coloquei num lado é diferente do outro, entende? É o nosso olhar, né? É o olhar do profissional, né? Eu tenho equipamentos maravilhosos na clínica, mas se eu não souber usá-los, né, eu não vou ter o resultado que o meu paciente deseja e que eu também desejo, sabe? Então, assim, ó, a frequência muda por quê? Porque existem alterações, assimetria nessa face e eu preciso olhar para isso, né? Assimetria de tudo. Então, assim, ó, é o conhecimento. Quando a gente olha para um paciente na frente da gente, a gente já consegue ver, sabe? Até o lado que ele dorme, né? O lado que ele dorme, geralmente é o lado que mais envelhece. Por quê? Porque tem ali, né, 7 horas amassado, 8 horas amassado. Então, essa área que fica ali pressionada, ela tem uma oxigenação diferente da outra,
sabe? Tá amassada, tá tendo dificuldade ali. Então, esse lado, ele vai precisar de um tratamento diferenciado do outro lado, né? Vocês concordam comigo? Né? Se olhar o nariz dessa paciente, a mesma coisa, sofre a mesma coisa. A gravidade atuou, ela tem uma flacidez, né? Então, gente, ó, veja bem, essa paciente, se ela for fazer uma cirurgia plástica, tá? E se ela não tiver tratado antes, né? Vai ter um resultado legal? Vai ser diferente. Por isso que o importante é sempre cuidar da pele, é ter uma pele sempre muito estimulada, colágeno estimulado, sabe? As limpezas de pele que eu já considero, sabe? Super importante, por quê? Porque nós temos sujidades, nós temos sujeira na nossa pele, né? E a gente vive saindo do ar-condicionado, voltando, sabe, para um lugar quente, saindo do lugar quente, voltando para o lugar frio, e tudo isso acontece o quê? Os nossos ósseos se dilatam e as impurezas entram ali. Então, o que acontece? Essa pele que a gente demora para fazer a limpeza, ela também respira diferente. Aquele produto que às vezes a gente investe uma grana legal para um produto que promete milagres, e até faria um pouco desse milagre, mas não faz por quê? Porque a pele está tão suja que não vai absorver os princípios ativos daquele bom produto, né? Que hoje, graças a Deus, a gente tem cosmecêuticos que realmente penetram e que fazem a diferença na nossa pele, mas para isso a pele precisa estar limpa, extremamente limpa, para poder absorver isso, né? E eu recomendo sim todos os cosmecêuticos que a gente usa na nossa pele de manhã e à noite, tá? Eles vão ser absorvidos e vão fazer a diferença na nossa pele. A gente sente uma semana de uso de um bom cosmecêutico, você sente na pele já a resposta. Se ele for bom, você vai sentir. Então, veja, essa paciente que vocês estão olhando, tá? Digamos assim que ela fosse fazer uma cirurgia plástica, né? O que é uma cirurgia plástica? A gente faz a sutura aqui, né? E traciona. Se eu for tracionar um nariz que tá fora do lugar, que tá flácido, né? Uma boca que já está larga, que já está frouxa, ela vai ficar maior. O que é legal? Legal é fazer o tratamento, mesmo que eu quero fazer plástica, mesmo que eu tenho vontade de fazer plástica. E os resultados de plástica, quando se escolhe um ótimo cirurgião e a pele está boa, o resultado é ótimo, tá? Mas para isso, eu vou fazer uma cirurgia plástica, as pessoas param de tratar a pele. Não, aí é que devem tratar. Entende? Porque um tecido hidratado, um tecido bonito, um tecido firme, viçoso, sabe? Né? Ele vai responder melhor quando você decidir fazer uma plástica. Então, nunca se deixa de fazer tratamentos estéticos, querendo fazer plástica ou não no futuro, tá? Querendo adiar essa plástica ou querendo nunca fazer plástica, de qualquer maneira. A estética é importante, porque ela limpa, ela renova e ela te traz, sabe, uma uniformidade muito maior, né? E aumenta tudo isso que eu te falei, altera, entendeu? Melhora essa idade biológica, entendeu? Porque a gente pode interferir na nossa idade biológica, de pele e de qualquer estrutura do nosso corpo, né? Se a gente pratica exercício físico, a gente altera, não altera? A gente altera a idade biológica desses músculos, do tecido ósseo, da pele do mesmo jeito. Da mesma maneira que a gente se dedica e vai ali 2, 3 vezes por semana numa academia, a gente deve visitar uma estética semanalmente ou quinzenalmente, ou enfim, não esquecer que é importante também, sabe? E limpeza de pele, hidratação, e hoje a gente tem tantos equipamentos maravilhosos, né? Nós temos o ultrassom microfocado agora, que faz uma tração, que trabalha
3 profundidades na nossa pele. Então, o ultrassom microfocado, ele consegue trabalhar essa gordurinha que nos incomoda, ele consegue trabalhar a epiderme, ele consegue fazer a tração muscular, gente. Né? Então, é tudo de bom, né? E outra, o ultrassom microfocado você faz e pode trabalhar no dia seguinte numa boa, porque não fica marcado, entendeu? Você não tem marcas na superfície. E você tá ativando o colágeno muito, né? Então, eu sou a favor de tratamentos estéticos que estimulam o teu colágeno, a tua elastina e agora, né, com outros equipamentos mais atualizados que trabalham a musculatura da sua face. Então, isso é maravilhoso. E os biomoduladores, nós estamos na clínica trabalhando bastante com os biomoduladores, né? Que são princípios ativos que a gente consegue, e ácidos hialurônicos, não reticulados, eles não dão volume, eles tratam a tua pele. E eu gosto muito disso, tá? De não alterar o volume, porque nem todo mundo precisa, mas que são alimentos que você pode introduzir, né, lá embaixo, aonde há necessidade e trabalhar com isso, né? Então nós temos assim, sabe, uma afinidade, assim, uma variedade de coisas boas que você pode fazer sem alterar, entendeu, a sua identidade, né? Então isso é legal. Então, ó, se vocês observarem o centro da face dessa figura que eu mostrei, essa paciente, ela tinha o costume de dormir, sabe, amassando essa lateral. Então veja, com tratamentos estéticos, né, a gente conseguiu remodelar, ó, tracionar o narizinho, porque é uma cartilagem. Então quando a gente trabalha legal e sabe, né, a maneira de se trabalhar o nariz, a gente traz ele de volta, a gente consegue melhorar isso aqui, ó, a diferença na pele. Então, isso é legal, sabe? É a gente trazer essa naturalidade, recuperar aquilo que a gravidade, né, que a idade cronológica e até a biológica não tratada tá causando no nosso rosto. Então, a gente traz de volta sempre com naturalidade. Adri, estão perguntando aqui sobre o tratamento que foi postado agora de meio-dia, indução percutânea de colágeno. Tá. Ó, estão perguntando sobre indução percutânea de colágeno. A indução percutânea de colágeno a gente faz, né, com aqueles rolinhos e também com a caneta, né? Existe uma caneta que a gente coloca as agulhinhas ali e a gente faz. E eu adoro fazer esse tratamento, tanto usando os princípios ativos, como também o PRP, plasma rico em plaquetas. Então, assim, ó, eu adoro fazer esse tratamento usando o plasma rico em plaquetas. A gente tira, né, o sangue da própria pessoa, coloca numa centrífuga, separa a parte vermelha ali, as hemácias, a gente joga fora, né? E fica só com o plasma rico em plaquetas, porque ele é maravilhoso, tem muitos fatores de crescimento. E outra, né, gente, não tem risco de dar, sabe, alergias, porque é da própria pessoa. E o resultado... Lembra no que eu falei no início dessa live? Que a nossa pele de fora, ela vai perdendo a conexão que ela tem com a derme de dentro devido ao envelhecimento mesmo, né? Então, assim, a pele de fora, ela não é vascularizada, ela precisa da nutrição da derme, então tudo vem de dentro, e quando eu vou de fora para dentro através do microagulhamento, que eu chamo de indução percutânea de colágeno, eu estou colocando de fora para dentro tudo aquilo que ela não está conseguindo receber de dentro para fora. E se eu uso, né, o PRP, o plasma rico em plaquetas da própria pessoa, gente, é tudo de bom. É resultado na certa. E a gente consegue ver esse resultado na pele em torno de 15, 20 dias. Já é como se, sabe, a pele florescesse, assim, ó, ficasse diferente.
Então, e o resultado é maravilhoso, sabe? Porque vai fechando ali os ósseos, vai criando, vai deixando a pele mais uniforme. É incrível, assim, tá? Eu gosto bastante, já trabalho há bastante, olha, alguns anos com a indução percutânea de colágeno, usando os princípios ativos, os cosmecêuticos, né? E agora há uns 2 anos e meio, 3 anos eu acho que já faz, passa tão rápido, né, gente? A gente trabalha com plasma rico em plaquetas, que é a substância da própria, né? Os compostos do próprio sangue da pessoa. E o resultado não poderia ser diferente. É incrível, né? Então, tô falando sobre isso porque estão perguntando ali. Ó, essa paciente é uma paciente que ela já tinha rugas estáticas, né? Ela séria, né? E já tinha as marquinhas estáticas. O que foi feito nela? Foi feito jato de plasma, gente. Eu gosto muito do jato de plasma para essa área aqui, ó, tá? A área dos olhos ali, olheiras, essas rugas, sabe? E principalmente aqui o excesso de pele que a gente tem nessa área. Então, assim, ó, quando a gente faz o jato de plasma, e nessa paciente eu fiz, aí eu avancei um pouquinho mais aqui no lado. Recentemente eu fiz em mim também, ó. Não sei se dá pra ver, ele tá com uma alteraçãozinha bem leve de cor, porque faz, eu acho que uns 8, 9 dias que eu fiz. Então, ele demora um pouquinho, ele demora uns 30 dias pra sair por completo. Por isso que a gente tem que cuidar bastante com o protetor solar. Mas quando a gente retira o excesso de pele aqui, indiretamente já vai melhorando essa parte. Por quê? Porque a queda vem assim também, ó. Né? Então, essa gordurinha que começa a nos incomodar aqui, ó, tá? Ela vem daqui, ó, bem daqui, ó. A gente vai ficando mais fundo aqui e a gente ele vai deslizando, a gente vai perdendo os coxins de gordura e ele vai se alojar nessa área aqui, ó, tá? Então, tem que saber tratar. E as potências são diferentes. Mesmo assim, ó, quando eu faço um laser fracionado numa paciente, né? Eu não faço uma potência só, eu faço estaqueamento em diversas áreas, eu chamo de pontos vetores e eu vou trabalhando, sabe? Então, às vezes as pessoas ligam no dia seguinte, aqui escureceu, aqui tá mais escuro e tal, isso é normal? É normal. Por quê? Porque são regiões que eu trabalhei mais forte do que outras, né? E o resultado é maravilhoso no final. Então, veja, né? A gente nunca consegue se ver de perfil, né? Olha a diferença de perfil nessa paciente com o tratamento. Legal, né, gente? É muito legal a gente entregar resultados. Ó, esse é um tratamento que a gente fez, bem bacana. Uma paciente que tinha bastante, assim, um excesso de pele nessa região. E assim, ó, esse é o resultado de uma sessão de jato de plasma. Dá pra fazer mais? Dá. E melhora ainda mais, tá? Quanto mais faz, mais a gente abre os olhos, mais a gente clareia essa região, mais a gente melhora. E assim, né, gente? Sem cicatriz, né? Fica muito bacana, eu gosto bastante de trabalhar. Por que que o jato de plasma é uma das melhores opções para essa área? Porque assim, eu não consigo trabalhar com ultrassom microfocado aqui, eu não consigo trabalhar com laser fracionado nessa área, não tem como, né? A gente usa o óculos e acaba cobrindo essa parte aqui. Mas o jato de plasma eu consigo trabalhar cantinho por cantinho dessa área e o resultado é bem bacana. Estão perguntando aqui quais os cuidados do pós-laser e do jato depois que faz. Tá. Ó, gente, os cuidados. Protetor solar. Por que eu gosto de fazer o jato de plasma nessa época? Porque a gente não vai pra piscina, a gente não toma banho de mar, tá muito frio. Então, assim, os cuidados. O laser, em uma semana, tá normal, tá? Se você faz numa segunda, na outra segunda-feira você já tá começando a curtir uma pele renovada. Os cuidados que a gente tem que ter é protetor solar,
E a gente recomenda um princípio ativo com óleos essenciais, com coenzima Q10. É bem tranquilo, eu acho bem tranquilo assim o pós-laser, tá? No dia seguinte, quando eu faço um tratamento, eu sou assim bem detalhista, tá? Então eu vou mais próximo dos olhos que eu puder ir, respeitando, né, o limite, com cuidado. Mas o que acontece? Essa área aqui, ó, é a área mais sensível do corpo da gente, né? Eu tô um pouquinho inchadinha, ontem eu fui numa festa, tomei um vinhozinho, hoje eu já amanheci com os olhos inchados. Mas assim, quando a gente faz o laser, essa área é uma área que incha muito, né? Principalmente se a pessoa vem com essa queixa, assim, de olheiras, de ruguinhas. Então, eu sou bem cuidadosa, eu trabalho cantinho por cantinho, tá? O que acontece? No dia seguinte do laser, a pessoa amanhece bem inchada nessa área. Quem tem tendência a fazer, né, a ter edema, fica bem inchadinha. Aí, assim, ó, é um dia, no segundo já diminui, no terceiro mais ainda, no quarto já começa a esfarelar. O laser, ele não descama, ele esfarela, é uma renovação que a gente provoca, é a renovação do bem, começa a esfarelar. E em uma semana a pele tá normal, tá? O jato de plasma, ele leva mais tempo do que o laser, né? Então, ele é um pouquinho mais agressivo, né? E é porque a gente trabalha bem aqui, ó, em cima dos olhos mesmo, bem próximo dos olhos. Então, fica mais inchado, mas o resultado é excelente, tá? E ele demora um pouquinho mais para sair as marcas. Se o laser leva 7 dias para estar normal, 6 a 7 dias, o jato de plasma uns 12, 13 dias, tá, gente? Então demora um pouco mais, assim, mas vale muito a pena fazer. Te impede de trabalhar? Depende, porque assim, ó, tem pessoas que tem que estar perfeita para sair de casa, né? Se tiver uma marquinha aqui, eu tenho vergonha, não vou me sentir bem, então tem que tirar uns dias para fazer isso. Agora, assim, ó, eu faço laser, faço jato de plasma e cuido, né? Protetor solar 3, 4 vezes ao dia, não pego sol, então eu cuido muito quanto a isso. Mas eu não deixo de trabalhar, eu não deixo de fazer minhas atividades normais, eu vou pra academia com o olho marcadinho, de boa, assim. Então, depende, né? Eu tenho pacientes aqui, ó, que só fazem o laser, né, na sexta-feira. Eu vou fazer só na sexta, porque daí final de semana eu fico em casa e tal, tudo bem. E já tem aqueles pacientes que já são assim, não, eu vou fazer na segunda, porque daí eu vou trabalhar mesmo, e daí não tem problema os colegas me verem assim, eu quero estar bem no final de semana. Então, tudo bem também. Então, você tem que ver o que é mais importante para você, né? Se é se esconder durante a semana ou final de semana. Mas os tratamentos estão aí. E olha, coloquei essa foto para vocês entenderem bem o que eu tô falando para vocês, né? O que o tratamento estético pode fazer, né? Então, essa paciente, de novo, não tem preenchedores, não tem toxina botulínica, tem tratamento estético. E com o tratamento estético, a gente conseguiu elevar a pontinha do nariz, melhorou aqui, ó, diminuiu essa marquinha de expressão. Tá no último tratamento, né? A gente, tipo assim, finalizou? Não é um tratamento finalizado, sabe? São 2, 3 sessões de tratamento estético com laser, né? Com indução percutânea de colágeno e já deu esse resultado, gente. Então, é isso que eu quero mostrar pra vocês, tá? De novo, eu vou falar porque assim, ó, aparece cada aberração, né? Que a gente diz, pelo amor de Deus, que estão fazendo por aí. Então, assim, ó, os lábios, ó, veja de novo que os lábios, né, dessa paciente estão maiores, porque estão flácido. Se eu for preencher, né, somente preencher sem tratar, eu vou criar um outro formato nesses lábios. O interessante é o quê? Fazer uma retração
para depois, se houver necessidade, se a pessoa quiser, tudo bem fazer, entendeu? Um preenchimento. Mas primeiro se trata o tecido, né? Se consegue uma diminuição dessa pitose, dessa flacidez cutânea, para depois fazer o preenchimento. E a gente consegue essa diminuição de flacidez com tratamentos estéticos, tá? Quais os tratamentos estéticos que a gente faz? Laser fracionado, luz intensa pulsada, radiofrequência, indução percutânea de colágeno com princípios ativos ou com compostos sanguíneos da própria pessoa, ultrassom microfocado. Então, gente, tem muita coisa. E os biomoduladores, né? Que agora, assim, ó, é paixão, gente. Os biomoduladores, eles dão um resultado na sua pele que é incrível, tá? Os biomoduladores são princípios ativos que a gente introduz na pele, né? Através de cânula, através de injeçõezinhas, aquelas, sabe, micro agulhas. Então é bem tranquilo de fazer, se leva pouquinho tempo, não te tira das tuas atividades diárias. Então esse é o caminho, tá? Estimular para não transformar, né? Não transformar uma boca em outra boca, um nariz, sabe? Porque aí você acaba perdendo a tua identidade, né? Então, quando eu começo a tratar, eu sempre vou para esse centro aqui. Eu olho a pessoa no centro, tá? E do centro eu vou decidindo o que fazer, porque a gente tem que fazer isso, ó, abrir essa pele, entendeu? Trabalhar nesse sentido. Então eu tenho que colocar isso, posicionar nariz, retrair o excesso de pele nos lábios, para depois a gente pensar nisso aqui, tá? A gente observa a simetria, né, dos olhos, da sobrancelha, e com isso a gente já consegue ver se a pessoa dorme mais de um lado do que o outro, se tem perdas, né, de dentes, tudo isso altera, né? Porque assim, ó, se eu tenho perdas de dente, eu vou ter perda óssea, tudo isso interfere, entende? Não adianta ficar enchendo, colocando, sabe, preenchedores se eu tô com perda de dente, por exemplo, que daí vai ter perda de tecido ósseo. Então, tem que olhar tudo isso, gente. Então, assim, tem que ter conhecimento, responsabilidade, tá? E o menos é mais, né? Então, não adianta a gente querer ficar preenchendo onde não se deve. A gente precisa tratar. Então, ó, olha que legal esse tratamento aí, tá? Um resultado bacana que a gente trouxe naturalidade. A gente recuperou o formato do nariz que já era dela. Ah, então pedindo aqui que quem tem melasma pode fazer o laser? Ó, opa! Ó, naturalidade, gente. Buscar naturalidade. Então, assim, ó. É uma pergunta assim, ó. Depende do teu melasma. Eu tenho que te ver. Eu tenho que te conhecer, né? E eu já fiz em pacientes que têm melasma e deu certo, mas tudo depende de como está esse melasma, se esse melasma está controlado ou não, dos cuidados que você tem, senão eu não faço. Aí a gente começa primeiro a tratar o melasma, porque assim, ó, o melasma não tem cura, gente. Eu vou fazer uma live só sobre melasma, para vocês entenderem, né? Qual é a região que está localizado o melasma e o que tem que se fazer com o melasma. Mas por isso que é tão importante a avaliação, né? E conhecer exatamente a tua pele, saber quanto tempo você tem esse melasma, se ele está controlado ou não, entende? Para decidir fazer ou não laser ou caminhar para outros procedimentos estéticos, tá? A gente tem outras formas de tratar,
que vai te dar um resultado legal, não vai colocar em risco a sua pele e você vai conseguir ter uma pele bonita e conseguir o rejuvenescimento também, tá? Hoje tem muitos princípios ativos que tratam o melasma e rejuvenescem. Então, a gente tem que sentar e decidir, eleger um tratamento para você, com segurança, tá bom? Olha, gente, um tratamento de mãos aí, ó. Sabe que bacana. Então, a gente nem parece a mesma mão, mas é, tá? Essa paciente aí até, inclusive, é uma paciente que não é nem de Joinville. Ela veio e a gente fez e depois ela mandou a fotinho da mão dela. Acho que deu uns 30, 35 dias depois. Então, assim, uma única aplicação, né, de laser com luz intensa pulsada. E a gente já consegue recuperar. Então, e a gente consegue recuperar mais do que esse resultado ainda, tá? Tudo vai depender né, da pessoa, quantidade que ela deseja fazer. Mas é bem bacana. Hoje a gente tem recursos aí que nos dão condições, assim, muito bacana de poder entregar o melhor, tá? Então, acho que era isso, gente. Vou me despedir de vocês, tá? E continue aí, né? Quem quiser pode tirar, né, fazer perguntas pra gente através do Instagram. E a gente vai estar atendendo, respondendo as dúvidas de vocês, tá? Mas a nossa ideia é isso, é entregar o melhor para vocês, uma entrega com responsabilidade e que não tire, não apague a identidade de vocês.